Nós estamos no segundo bloco do Educação falando sobre pais superprotetores que fazem tudo para ver seus filhos super felizes. E muitos deles dizem assim, eu estou fazendo isso porque é uma forma deles se sentirem mais seguros, né? Já que a rotina da casa, eles que mandam, a música que a gente está ouvindo no carro, eles que dizem qual já que o cardápio vai muito em função dos gostos deles, eu estou dando aí uma força para eles, uma coisa deles se sentirem mais seguros. Justo ao contrário, né? Sua Majestade, a criança, pequenos ditadores, vários teóricos da educação e da pedagogia já caíram tudo por terra. Às vezes os casais ficam absolutamente infantilizados, né? A gente só faz programa de criança, né? Vai todo mundo pro parquinho. Então você vê quase casais abestalhados, né? Literalmente, todo mundo... A vida de casal apagou também, né? A vida de adulto apagou, tudo em função daquela... É só pai e mãe, não é mais marido e mulher. Ela acha, e aí a criança acha que o mundo inteiro vai ter que continuar obedecendo aquela regra dele e vai ser pior, justo ao contrário. É claro que você tem um momento onde você muda a rotina de uma casa, você precisa dar segurança, mas você só constrói adultos com autonomia, com independência, se você falar assim, então vai meu filho, se caiu, né, machucou, mamãe vai dar beijo, faz o curativo, pode brincar de novo meu filho, eu tô aqui, você vai, mas se eu cair, não vai estragar. Né? A imagem é um pouco essa. Vai lá, meu filho, pode ir. Eu tô aqui te vendo. Essa é a segurança que ele precisa. Sim. Eu tô aqui de referência. Né? Ou então você senta e fala assim, vou te ajudar na sua análise. Olha, aquele trepa-trepa ali, por exemplo, o que aconteceu? Você pulou a etapa, então por isso que você caiu. Olha lá. Ou então aquele tá faltando um pedaço ali. Você precisa... Não, eu já soube de criança que caiu da bicicleta e a mãe nunca mais estimulou a andar de bicicleta e a criança não quis mais andar de bicicleta, porque se andar de bicicleta vai cair. E aí a cada problema que eu tiver na vida eu vou simplesmente fingir que aquilo não existe mais. E outra coisa, para você aprender algo, aprender a andar de bicicleta, aprender uma conta em matemática, aprender a dançar, Sim. Você nunca cai, nunca fica meio desconjuntado, risco, né? Um negócio meio assim feio, mas é igualzinho com as nunca emoções. Nunca se machuca. Exatamente, tem um risco, você precisa passar. Exatamente, você só aprende a lidar com a frustração se frustrando, você só aprende a lidar com a inveja, sentindo aquilo, sabendo que aquilo tem aquele nome, que aquilo causa aquilo em você, que a sua reação é aquela. Você não é o Divino Espírito Santo que vai cair, vai passar-me esses sentimentos que são ruins, que não são ruins. Né? Isso aí pode ser potência, pode ser energia para me fazer me mover para frente. Pode ser, né? Depende da forma como as pessoas vão lidar. Há pouco tempo eu tive um caso assim muito característico dessa situação. A gente tem muitas modalidades na dança, né? Então, além do balé, tem o sapateado, tem o jazz, e a gente sempre estimula que as crianças dancem mais de uma modalidade, porque a gente acredita justamente na dança enquanto um instrumento para impulsionar a criança na vida social. E não só apenas pelo passo pelo passo, né? Sim. Eu não trabalho muito dessa forma, mas e nas escolas que eu trabalho a gente pensa um pouco dessa forma. Então, a gente sempre estimula que as crianças dancem mais de uma modalidade, existe um pouco essa cultura. Então, imagina, eu dou aula numa escola e aí uma criança faz uma modalidade só, ela adora essa modalidade, é uma filha única, de pais separados, então a gente já vem acompanhando a trajetória dessa criança. A mãe sempre muito pontual no que ela deseja, então assim, eu quero isso, eu preciso disso, ela é sempre o centro. Então, se a mãe é sempre o centro, você imagina a menina. Bom, então ela sempre fez uma modalidade só e aí... Um belo dia a gente lança uma nova modalidade num horário logo em seguida do dela. Então o que acontece? Ela começa a ver que as amigas da turma dela passam a fazer também uma nova modalidade. E aí ela me vem com o discurso de que ela não pode fazer porque a mãe não está com uma situação financeira favorável e ela não pode pagar. E a gente lida com isso de uma forma muito tranquila, até porque a criança ela não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. E a gente tem várias estratégias de como fazer para que a criança não fique se sentindo excluída por conta disso. Bom, isso é muito comum, a gente sempre faz. Até que um dia eu recebo a mãe que me chama assim no fim da aula e fala, olha só, você é culpada pela frustração da minha filha, porque ela não pode fazer outra modalidade e agora ela não quer fazer mais nenhuma, porque se for para fazer só uma, ela não vai fazer.
Gente. Então ela me responsabiliza por uma frustração da filha que ela mesma proporcionou. Porque uma coisa é ela dizer que ela não tem dinheiro, outra coisa é ela dizer que a filha tem que se frustrar porque só pode fazer uma modalidade. E que, portanto, você não pode dar aula de mais nada para mais ninguém. Exatamente. E, gente, e não existe isso? Não existe um limite financeiro? Os pais não trabalham para ganhar dinheiro, para ter uma certa qualidade de vida, X ou Y, e com isso toda a família, os filhos também. Sim. Então, quer dizer, faz parte dizer para eles, olha, filho, não dá para fazer. E aí, porque não dá para fazer mais um, não quer fazer também nenhum. Exatamente. Quanto mais cedo a gente aprende o que a gente chama de habilidade social, mais feliz a gente vai ser. Né? E o impressionante... Você vê crianças que recebem, assim, limites, né? Ah, não pode? Ah, beleza, então eu vou fazer sei lá o quê. Ah, então eu vou aqui, posso olhar, tia? A aula, sentar aqui e olhar? E eu fiz isso, várias partes da minha infância, eu fiz balé, e aí minha mãe não podia pagar tudo, e aí eu falava, não, então deixa eu ficar aqui sentada. E era isso que eu ia dizer, porque a menina, em nenhum momento ela pontuava pra mim, tia, eu tô muito triste porque eu só posso fazer uma modalidade. Ela nunca falou isso. Ela falava, minha mãe não tem condição de pagar e eu não vou fazer outra modalidade. Então eu fico pensando, até que ponto essa não é uma frustração da própria mãe? Mãe. Ou seja, eu tenho que administrar... meu filho tem que ter tudo. Exatamente. Só que tudo dá pra ter? Nunca na vida a gente vai ter tudo. E ela me responsabiliza, entendeu? Porque ela se anula da responsabilidade, ela se isola do processo e diz, eu não tenho responsabilidade sobre a minha filha, quem tem é ela. É uma transferência de responsabilidade muito... Ela não administra bem a própria relação com a filha, ela responsabiliza um terceiro, né? Eu modifico a realidade. Então, tem algumas crianças que depois de vivenciar processos longos, elas podem ser, são aquelas pessoas que olham a realidade e enxergam de uma outra forma. Agora, deixa eu parar, interromper você e falar sobre uma coisa que a Natália já falou 2 vezes e que é importante, sim, a gente fala bastante, talvez faça até um programa sobre isso. Filho único. Filho único. Né? Você sempre fala isso, não, porque é filha única. Filho único tem muito isso, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que todo filho único é assim, que todo pai e mãe de filho único é assim. Mas tem muito assim, quer dizer, toda a atenção voltada, toda a expectativa, né? Muito peso. Eu falo essa coisa do filho único porque, como eu sou assistente social, eu tenho toda uma relação com a questão da família, né? Sim. Então, é muito significativa a diferença entre crianças que têm muitos irmãos. É engraçado porque eu tenho algumas alunas que têm muitos irmãos, muitos mesmo. Coisas que hoje em dia a gente nem vê, crianças que têm 6, 7 irmãos. E é impressionante como é diferente a relação que eu tenho com essas crianças e que eu preciso ter com outras crianças que, por exemplo, não têm irmão nenhum. E por exemplo, fala assim, o mais forte. A questão do cuidado. Pra mim, na dança, por exemplo, a primeira regra quando uma criança entra na minha sala é que a gente precisa se cuidar um dos outros. Porque eu acho que a questão do cuidado no mundo afora tá totalmente anulada, né? Você esbarra com alguém na rua, você nem pede mais desculpa. Então, o cuidado na dança é muito importante, porque se eu esbarro com alguém no palco e eu derrubo a pessoa, o mais importante não é o que a plateia tá vendo, o mais importante é a minha amiga, eu danço com ela todos os dias. Sim. Então, eu trabalho a questão do cuidado. E a primeira regra que eu ensino para as crianças quando elas começam a dançar é essa. Você não pode ficar na frente de um amigo, você tem que ajudar ele a botar a sapatilha. Quando ela chega na sala, pergunta se está tudo bem, por que ela está chorando, por que ela chegou triste hoje. Então, isso para mim é muito rico. As minhas aulas, elas giram em torno do outro. Justamente por eu ser assistente social, o outro é muito importante para mim. Então, quando eu tenho uma criança, por exemplo, que tem 6 irmãos, eu falo uma vez para ela que ela precisa cuidar do outro. Ela passa a cuidar da turma inteira. Uma criança, filha única, o que ela faz? Ela se coloca no lugar de ser cuidada. Ela é sempre a pessoa que precisa receber cuidados e nunca a pessoa que pode cuidar de alguém ou ajudar alguém. Isso é uma coisa quase uma e às regra. vezes os pais falam assim, não, só esse filho porque vai ser tudo para ele, porque se tiver outro vai ter que dividir. E pensa na questão assim, que um outro na vida de uma criança é divisão e não soma. Não é um outro para amar mais, não é outro para me amar mais, para construir um amor. Não, é o outro que vai me tirar alguma coisa. Exatamente. Você vê que tem mães, inclusive, que dizem assim, mães, pais, né, enfim, famílias, assim, não, eu vou ter um segundo filho porque a fulana me pediu um irmão, porque vai ser importante para ele ou para ela ter um irmão. Isso é muito legal, né? Então, assim, é uma perspectiva importante de aprender a dividir. Você aprende a dividir o que é mais caro para você.
Então, se você consegue compartilhar isso sem viver isto como uma perda, e sim com compartilhamento, quer dizer, a multiplicação disso, você tem outra dinâmica, né? Porque senão fica tudo muito na perda e né? Fica aquele ganha e perde. É muito pequeno, né? Tudo é ganha e perde. Do caixa registrador, né? E aí essas crianças provavelmente, quer dizer, a riqueza que elas têm, né? Elas brincam entre elas compartilham o amor da mãe e do pai, elas se cuidam, elas conseguem cuidar do pai e da mãe. Eles se respeitam, a coisa do respeito da diferença. Quando você tem muitos irmãos, geralmente são pessoas muito diferentes, né? Então, o respeito do que é o limite para o outro, o que é a possibilidade do outro. Outra consequência, né, que eu acho que a gente também não pode deixar de falar, dessa coisa da superproteção, são crianças, adolescentes e jovens que têm uma dificuldade muito grande com o crescimento e a autonomia. Né? Você pode ver, são pessoas que têm muita dificuldade em saber o que querem, conseguir executar aquilo, porque tem sempre um outro para cuidar. Eu estou sempre esperando. Bem infantis também, sim, né? Sim. E com dificuldade, a gente está já caminhando para o final do programa, que eu queria falar isso. Queria também dificuldade em respeitar regras. Exatamente. Né? E ter amigos. De escutar o que as pessoas falam, a coisa do escutar o outro, de respeitar a compreensão do outro. Exatamente. Eu vejo muito isso nas crianças. Tem crianças que falam assim, mas tia, ela sabe fazer do jeito dela, da forma que ela entendeu. E outras crianças falam, ela não sabe, quem sabe sou eu. Então, assim, de como eu vejo o outro, de como eu entendo que o outro percebe o mundo. Tem muito isso também, da relação do outro com o mundo, né? As crianças, quando elas se relacionam bem entre si, elas entendem o mundo de uma forma. Quando elas não se implicam no mundo de uma forma coletiva ou de uma forma mais social, elas têm uma outra percepção, né? É muito peculiar. Isso é incrível, porque isso tem a ver com o desenvolvimento do ser humano, né? Vamos falar assim, do seu espírito, né? E diante de tudo isso que vocês estão falando, aí eu repito, quer dizer, fazer amigos não deve ser uma coisa muito fácil para essas crianças que se acham o centro do mundo e que são super protegidas, que não conhecem limites, que não conhecem frustração. Amizade é capacidade de troca, né? Quando é que ela vai trocar se ela só tem autorreferência? Por que ela não enxerga o outro? Ela tem que casar de encontrar alguém que queira viver essa relação quase unilateral de dar tudo para ela. Né, de cuidar dela. Porque se ela quer troca, como é que ela vai trocar se ela não quer dar nada para o outro? Né? Se ela der para o outro, ela se sente como perdendo, né, na relação de caixa aí, né? E aí uma reflexão que fica, que o programa deixa para os pais, né? Quer dizer, não é não incentivando a andar de bicicleta, não é achando que vai dar tudo pro filho porque se sente culpado por estar trabalhando, por ter se separado, por qualquer outro problema, que você vai proteger teu filho, porque não dá para proteger o tempo inteiro, não é isso? Não tem como. Você ficar 24 horas evitando, até porque alguma coisa pode acontecer contigo também, um raio pode cair na tua cabeça, então quer dizer, não tem como proteger o tempo inteiro, isso faz muito mal. Quanto mais cedo a gente conseguir prepará-los para o futuro, melhor a gente vai estar protegendo eles contra os intempéries do mundo real. Ensinando eles a se protegerem, né? A se perceberem no mundo enquanto pessoas que correm riscos, né? Eu acho que é isso, a questão do risco é muito importante. Correr risco, né, gente? Exatamente. A gente está fazendo o quê aqui? Correndo risco, né? Correndo risco. Você precisa administrar esse risco, né? Porque às vezes as pessoas não param para pensar o seguinte, por mais que a gente tenha avançado tecnologicamente, não sei o quê, mas que garante que não pode bater um negócio no nosso planeta, não possa vir um negócio, cair um avião agora aqui em cima A gente avançou tecnologicamente, né? Mas o humano, ele continua com os mesmos sentimentos, com as mesmas situações, o humano continua com a mesma essência. E se você ficar pensando em cada coisa que pode acontecer a cada segundo na sua vida, a cada risco que a gente corre, você para de viver. Exatamente. Gente, muito obrigada. O papo foi maravilhoso, super esclarecedor. Tenho certeza que o pessoal aí de casa se amarrou também. Voltem sempre. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. E na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Eu te espero, até lá!
seria um mundo sem nada. Só com árvores, frutas, essas coisas. Mundo livre. Mundo que você não se preocupasse com nada. Você não tinha preocupação de violência, de nada. Não teria pessoas passando necessidade, todo mundo seria igual. Um igual aos outros. Porque nesse mundo, basicamente, ninguém ia ter nada. Eles são todos iguais.